para nos apresentar detalhes sobre esta obra aguardada por todos nós. Com muita expectativa, vamos receber o autor do livro e com uma calorosa salva de palmas, o livro do O Outro Lado da Vida, Paulo Alexandre Souza Queiroz. Eu sempre gosto do púlpito porque eu posso colocar aqui os textos que eu faço. E aí hoje à tarde eu decidi escrever algumas coisas porque eu costumo dizer que eu não tenho problema em falar em público, né? E nem de tempo de falar em público. Mas tem momentos e ocasiões que a gente precisa escrever para não esquecer, né? Então, a fala será muito relacionada à obra, né? Uma fala geral sobre a obra. E aí, para poder contemplar aquilo que eu gostaria de dizer inicialmente sobre a obra, eu escrevi algumas coisas aqui. No script consta uma fala inicial sobre a obra, dicas dadas por uma amiga que já lançou mais de uma dezena de livros. No entanto, penso que mais fácil seja falar do que ele não é. Como sempre digo no lugar em que trabalho, não sei bem dizer quais são os critérios que utilizo para escolher as pessoas que trabalham comigo. Mas os critérios utilizados para não trabalhar comigo se faz muito fácil dizer. A exemplo de pessoas que tratam mal outras pessoas. Então, como não sei bem dizer o que é o livro, vou dizer tudo o que este livro não é. E antes de mais nada, lembrar que não há uma absoluta verdade sobre as coisas. Cada um tem um modo particular de enxergar o mundo e suas situações, o que não nos tira o sonho de fazer com que muitas questões possam ser vistas de uma perspectiva que possa modificar profundamente o âmago dos pensamentos sobre determinados aspectos, que em grande parte nos faz viver uma vida programada pelos outros. Não esperemos que este livro seja um manual de procedimentos existenciais. Ele não é e nunca será. Não esperemos fórmulas prontas que darão aos leitores capacidade imediata de transformar suas vidas sem considerar os contextos em que se inserem. Não esperemos verdade absoluta sobre os fatos. Ele não o é e nunca será. Entretanto, ele traz inquietações, reflexões, no sentido de abalar certezas que tanto defendemos e que costumeiramente nos torna prisioneiros de padrões criados, a ponto de nos fazer acreditar que são escolhas nossas ou gostos pessoais, quando não o são. Mas o fato de simplesmente escrever me fez mudar profundamente a visão sobre tantas coisas, que faz com que o autor, ante aos sonhos de outrora, possa agora vislumbrar a realização de algumas coisas sob uma perspectiva menos alienante. Não me vejo terminando a vida sem a experiência de comer uma barata nas aglomeradas ruas da China. Sim, uma barata. Veja só como as coisas podem ser diferentes se mudarmos a perspectiva de ver uma barata. Assim como não me vejo sem deixar de sentir a sensação de pular de bungee jump em um penhasco na Nova Zelândia. E de sentir a sensação de ser artista de rua por um dia, tocando músicas de Luiz Gonzaga ao som do violino nas ruas de Paris, esperando que moedas possam ser depositadas no meu chapéu disposto ao chão. Talvez ter lido diálogos socráticos e pré-socráticos possa trazer alguns devaneios que normalmente são vistos como loucura pela grande maioria, que molda e polda grande parte dos nossos sonhos. Um dia, por ocasião da entrega do convite para este lançamento, um conhecido que mora próximo a esta localidade e do qual tenho o prestígio de contar com a sua amizade desde a infância, dizia que não se tornou lá essas coisas na vida. Não se tornou muita coisa na vida. Momento em que, ao terminar de sua fala, eu fazia a pergunta: em que padrões você se baseia
para acreditar que não se tornou lá essas coisas na vida? E esse é o grande problema da vida. O livro traz um pouco disso. Nós criamos coisas em nossas cabeças e nos frustramos com o que nós mesmos criamos, mediante aquilo que dizem a nós sobre ser bem ou mal sucedido. Fiz questão de usar toda a retórica para fazê-lo compreender que ele é sim alguém na vida, que nós percorremos caminhos diferentes, no entanto, temos nossa nobreza. Há pessoas que acumulam muitos bens e são tidas como bem-sucedidas. No entanto, o maior possuidor de bens de nossa região, outro dia fazia questão por 1 metro de terra, emperrando a construção de uma escola que traria benefícios à cidade em que ele nasceu e se criou. Por sorte e uma audiência jurídica, os trâmites foram resolvidos e a escola foi construída. A despeito do meu amigo que falava sobre não ser alguém na vida, eu o considero que ele é alguém na vida. Temos em grande parte a mania de falar sobre o vício dos outros. No entanto, esquecemos dos nossos. Uns criticam o uso desacerbado de bebida por outros e esquecem-se de olhar que não consegue sequer livrar-se do vício que o baralho o traz. Os mesmos que fazem juízo de valor sobre o uso desacerbado da tecnologia por essa nova geração. E por que não dizer quase todas as outras também. Às vezes, deveríamos escutar menos os nossos pais, porque grande parte do que eles sonham para nós são projeções da felicidade sobre as perspectivas deles. Mas, crianças, não entendam isso como desobediência. Ouviu, Glorinha? Vá perguntar a um campeão mundial de skate o que os pais dele diziam quando iniciou. Por isso, há muitos pais sofrendo pela simples escolha de seus filhos em serem homossexuais ou heterossexuais. Quem disse que esta escolha determina quem somos em um mundo de preconceitos? Temos uma tendência a desistirmos de algumas coisas na vida, quando a maior parte das nossas tentativas são frustradas. Esquecemos de Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, quando um dia indagaram por que ele não desistia. O mesmo dizia: logo agora que encontrei centenas de formas de dar errado? Pois é, fiquei feliz ao saber que 2 poços profundos de 100 metros de profundidade foram cavados aqui nesta terra querida e não deram água. Eu sabia que a probabilidade de errar no terceiro era menor, face a sabermos dos locais que não daria água. Hoje, um gênio do futebol mundial deu adeus à Copa do Mundo. Provavelmente a sua última. Embora tenha ganho quase tudo em sua carreira, provavelmente sinta o amargor de nunca ter chegado ao topo do futebol mundial. Frustração essa causada por sua própria mente. Infelizmente, nunca perceberá que isso é apenas um detalhe em meio a tantas conquistas. O livro propõe reflexões assim. Se soubéssemos mais sobre isso, talvez vivêssemos melhor. Penso que ter crescido, escutado de meu tio, que o mesmo seria capaz de aprender qualquer coisa, talvez eu não tivesse crescido sabendo que eu também tenho a capacidade de aprender qualquer coisa. Isso faz-me compreender que eu também seria capaz de aprender qualquer coisa, mas grande parte cresce acreditando não serem capazes. E por isso acabam não o sendo mesmo.
Muitos são os padrões criados para nós, e nós não os contestamos. Ou deixamos de lembrar como alguém era visto de tatuagem em tempos distantes e hoje. São perspectivas bem diferentes. Algo que era marginalizado, hoje se tornou moda. Quase todo mundo quer fazer. Vivemos em duas ditaduras, a da tatuagem e a da selfie. E apenas a reproduzimos. Em grande parte, esquecemos que moda destrói. Ou não lembramos que aquelas sandálias que em tempos não muito distantes eram tidas como coisa de pobre e grande parte não queria usar. Hoje, todo mundo usa. A perspectiva de olhar para esta sandália e usá-la mudou. A partir de que contexto? Outro dia, aprendi que felicidade é a distância entre o que você é e o que você gostaria de ser. E se você já é o que você gostaria de ser, obviamente que será feliz. Mas se essa distância for determinada por qualquer tipo de alienação, nenhum agricultor do sertão central será feliz sobre a ótica de acumulação de bens. Perceberam aí o quão importante se faz enxergar o outro lado da vida? Lembram do meu amigo que disse que não tinha se tornado lá essas coisas? Esta obra não é um livro de autoajuda. Ela não se propõe a isso. Se livros de autoajuda e remédio para emagrecer resolvessem os problemas do mundo, não teríamos um mundo repleto de depressões causadas pelas sombras de nossas próprias e genuínas percepções de enxergar o mundo. Muito menos pessoas querendo emagrecer, pois são padrões impostos e nós apenas o replicamos sem refletir. Ditados populares moldam gerações. Quem disse que uma andorinha só não faz verão? Esqueceram de Nelson Mandela, Dalai Lama, Gandhi? E aquele jovem que parou tanques de guerra na Praça da Paz Celestial na China? Não há uma absoluta verdade sobre a vida e sobre os fatos, mas há padrões de pensamento que nos aproximam de um estilo de vida que possa nos fazer mais felizes, mais satisfeitos e mais completos. Dizendo tudo que este livro não é, convido-os a descobrirem o que ele realmente possa ser.